Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Qual é o lucro do homem de todo o seu trabalho em que se afadiga abaixo do sol? Vem uma geração e vai outra geração, mas a terra permanece eternamente. O sol nasce e o sol se põe, e se apressa a retornar ao lugar de onde nasce. O vento vai para o sul e volta para o norte. Continua dando voltas, retornando ao seu curso. Todas as correntezas vão para o mar. Entretanto, o mar nunca se enche. Ao lugar de onde nascem, para ali continuam a correr. Todas as coisas estão saturadas. Não se pode dizer que está satisfeito. Os olhos nunca veem o bastante, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido será, e o que tem feito se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto aí é alguma coisa nova? Em tempos passados, isto já existiu antes de nós. Já não se lembra das gerações passadas, nem das gerações vindouras se lembrarão aqueles que virão depois delas. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei-me a estudar e a inquirir com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Deus deu aos filhos dos homens trabalho árduo, para nele se exercitarem. Observei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Nenhuma delas valia a pena. Tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode contar. Pensei comigo mesmo, dizendo: cresci e progredi em sabedoria sobre todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Meu coração adquiriu a experiência da sabedoria e do conhecimento. Exercitei a mim mesmo para conhecer a sabedoria e conhecer a tolice e as loucuras, e aprendi que também isso era vaidade. Porque na muita sabedoria há mal-estar, e o que adquire conhecimento aumenta a tristeza. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, agora eu te provarei com alegria, para achar o que é bom, mas isto também é vaidade. Eu disse para o sorriso: és tolo, e para a alegria: para que serves? Experimentei estimular o meu coração e a minha carne com o vinho. Guiei o meu coração com sabedoria para impedir a loucura. Quando vi o que valia a pena aos filhos dos homens, o que faziam debaixo do céu nos poucos dias de sua vida. Fiz grandes projetos, construí para mim casas e plantei vinhas. Fiz jardins e parques, e plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Fiz reservatórios de águas para regar as árvores do bosque que reverdeciam. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive rebanho de muito gado e ovelhas mais do que qualquer um daqueles que existiam antes de mim em Jerusalém. Ajuntei muita prata e ouro para mim, e tesouro dos reis e das províncias. Adquiri para mim cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens e muitas mulheres. Progredi mais do que qualquer um que existiu antes de mim em Jerusalém. Minha sabedoria permaneceu comigo. E tudo quanto meus olhos desejaram, não os neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Mas meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu trabalho. Contemplei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e o trabalho que fiz, e percebi que tudo era vaidade, inquietação da alma
e nada era lucro debaixo do sol. Então percebi que há mais valor na sabedoria do que na tolice e na estultícia, pois o que sucede ao homem depois do rei? O que ele tinha feito. Então percebi que há mais valor na sabedoria do que na tolice, quanto mais valor na luz do que nas trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, enquanto que o tolo caminha nas trevas. Mas percebi que o mesmo sucede a todos. Então eu disse no meu coração: tudo que acontece ao tolo, também a mim acontecerá. Então por que busquei a sabedoria? Então disse mais uma vez a mim mesmo: isto é vaidade. Porque não durará para sempre nem a memória do sábio, nem a do tolo. Nos dias futuros haverá esquecimento de tudo. Certamente morrerá o sábio e o tolo. Então não tive prazer na vida, porque o trabalho que fiz debaixo do sol me era penoso, pois tudo é vaidade. Então não tive prazer em todo o trabalho que produzi debaixo do sol. Eu o deixarei ao homem que vier depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, ele se apossará de todo o meu trabalho, que trabalhei arduamente, o qual me dediquei habilmente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, meu coração ficou desesperado por todo o trabalho árduo que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento, e com destreza, e o homem que não trabalhou gozará do fruto do seu trabalho. Isto também não tem valor, e é um grande mal. Pois, que aproveita o homem de todo o trabalho, e com o trabalho árduo que anda trabalhando debaixo do sol? Pois todos os seus dias são dores, e seu trabalho é sofrimento. Nem de noite seu coração repousa, isto também é vaidade. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e ter satisfação em seu trabalho. Isto também vi que procede da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode encontrar alegria melhor do que eu? Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas o pecador dá trabalho para que se ajunte e guarde, para entregar na mão daquele que agrada a Deus. Isto é vaidade e desejo vão. Capítulo 3. Tudo tem seu tempo próprio, e há momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar em silêncio e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que lucro tem o trabalhador naquilo que trabalha? Vi a aflição e a responsabilidade que Deus deu aos filhos dos homens para nelas se afligirem. Fez tudo aprazível em seu tempo. Também colocou o sentido de eternidade no coração do homem, ainda que o homem não possa descobrir as proezas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazer o bem enquanto viverem, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada será acrescentado e nada será tirado. Deus faz assim para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu, e o que está para ser também já existiu, e Deus pede conta do que se passou. Vi mais debaixo do sol.
No lugar da retidão estava a impiedade, e no lugar da justiça estava a impiedade. Pensei comigo mesmo: Deus julgará o justo e o injusto, porque há um tempo para toda atividade e para toda obra. Pensei comigo mesmo: é por causa dos filhos dos homens. Deus os colocou sobre prova, para ver que são em si mesmos como animais. Porque o destino dos filhos dos homens e dos animais é o mesmo. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos iremos para o mesmo lugar. Todos viemos de um mesmo lugar, todos retornaremos ao pó. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Vi que não há nada melhor para o homem do que se alegrar com suas obras, porque essa é a sua alegria. Pois quem o trará de volta para ver o que será depois dele? Capítulo 4. Virei-me e vi todos os que estavam sendo oprimidos debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e não havia quem os consolasse. De um lado estava o poder de seus opressores, e não havia quem pudesse confortá-los. Eu disse: são mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Vi que todo o trabalho e toda obra que o homem executa causa inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza os braços e arruína a si mesmo. Melhor é um punhado na mão com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com aflição de espírito. Virei-me e vi novamente. Vi vaidade debaixo do sol. Há um sem parente, não sendo filho nem irmão. Contudo, seu trabalho não tem fim, nem os seus olhos se contentam com riquezas. Ele pergunta: para quem estou trabalhando, se privo a mim mesmo do bem? Pois isto é vaidade e trabalho árduo. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Será uma lástima ao que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas como se aquecerá apenas um? E pensei: dois podem resistir muito mais. Uma corda dobrada 3 vezes não parte facilmente. O jovem pobre e sábio vale mais do que o rei velho e insensato, que não aceita conselhos. Da prisão ele vem para ser rei, mesmo que tenha nascido pobre em seu próprio reino. Vi todos os viventes que andavam debaixo do sol, e eles estavam com o jovem, o sucessor do rei. O povo que estava diante dele era inumerável. Contudo, os que lhe sucederam não se regozijaram a respeito dele. Na verdade, isso também é vaidade e desejo vão. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Aproximar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que erram. Não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e com muitas palavras vem a voz do tolo. Quando fizeres voto a Deus, não demores em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votais, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagar. Não deixes que a tua boca te conduza ao pecado.
nem digas na presença do anjo que foi engano. Por que Deus ficaria irado contra a tua voz e destruiria o trabalho das tuas mãos? Porque é vaidade, tanto muito sonhar como muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires o pobre sendo oprimido na província, a justiça e o direito violentado, não fique surpreso com tais coisas, pois o oficial é observado por um superior e acima de ambos estão ainda outros superiores. A produção da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Aquele que amar o dinheiro nunca terá dinheiro suficiente, nem o que ama a riqueza se fartará da renda. Isso também é vaidade. Quando se produz mais mercadorias, também aumenta o número de consumidores. Que proveito têm os seus donos senão o de vê-las com seus olhos? O sonho do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer muito, mas a abundância do rico não o deixa dormir. Vi grande mal debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para seu próprio infortúnio. Pois o infortúnio perdem as riquezas, e os pais nada deixam nas mãos dos filhos. Exatamente como veio do ventre de sua mãe, voltará nu como veio, e nada levará do seu trabalho, que possa levar na mão. Isso também é um grave mal, porque justamente como veio, assim há de ir. E o que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento? Ele comeu na escuridão todos os seus dias, com grande frustração, aflição e raiva. Eis que compreendi que é melhor comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, nos poucos dias de vida que Deus lhe deu, pois esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e o capacitou para delas desfrutar, tomar sua porção e se alegrar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias em que viveu, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta, de tudo quanto ele deseja. Contudo, Deus não lhe dá poder para daí comer, antes é desconhecido o que come. Isto é vaidade e grande mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, e sua alma não aproveitar do que possui, e também não tiver sepultura, digo melhor seria que fosse um aborto, pois veio inutilmente, em trevas volta, e seu nome está coberto de trevas. Ele nunca viu o sol, nem o conheceu, este é o que mais descansa. E embora vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do que possui, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, mas o seu apetite não se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E o que sabe o pobre para andar diante dos vivos? Melhor é a visão dos olhos do que delirar na alma. Isto também é vaidade e aflição de espírito. O que existe já foi chamado pelo seu nome, sabendo que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Pois nas muitas palavras, excesso de vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais passam como sombra? Quem relatará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um bom perfume. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir na casa onde há luto do que ir
à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e aquele que vive reflete em seu coração. É melhor a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa do prazer. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo da panela é o sorriso do tolo, e isto também é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É melhor o fim de alguma coisa do que o começo. É melhor o paciente do que o de espírito orgulhoso. Não te apresses no teu espírito a provocar a ira, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Não digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria em tal pergunta. A sabedoria é boa como a herança. Os que veem o sol dela se beneficiam. Porque no abrigo da sabedoria, como no abrigo do dinheiro, a vantagem de conhecer a sabedoria é que guarda a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia bom, mas considera o dia mau, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem não possa descobrir o que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua retidão, e há ímpio que vive longos dias na sua maldade. Não sejas excessivamente justo, nem excessivamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Não sejas excessivamente ímpio, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do seu tempo? Bom é que retenhas isto, e que também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria dá mais poder ao homem sábio do que 10 legisladores que haja na cidade. Não há um homem sábio na terra que faça o que é correto e nunca peque. Não deis atenção a todas as palavras que disserem, ou podes ouvir o teu servo te amaldiçoar. Pois tu sabes no teu íntimo que tu mesmo amaldiçoaste a outros. Tudo isto provei pela sabedoria e disse: estou inclinado a ser sábio, porém isto ficou longe de mim. O que quer que esteja longe e muito profundo, quem poderá achá-lo? Eu me volvi e refleti em meu coração para entender e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão de tudo, e para entender a estupidez da perversidade e a tolice do louco. Achei mais amargo do que a morte, a mulher que é uma tentação, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será aprisionado por ela. Vede o que descobri, diz o pregador, comparando uma coisa com a outra para descobrir a causa. Isto é o que ainda estou procurando, mas não encontrei um homem entre 1000, mas uma mulher entre todas não achei. Apenas isto encontrei. Deus criou o homem honesto, mas ele procura muitas astúcias. Capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz brilhar o rosto do homem e transforma sua aparência. Eu digo, obedece à palavra do rei, por causa do juramento de Deus. Não te apresses em deixar sua presença, nem faças o mal, porque ele faz tudo o que lhe agrada. Pois a palavra do rei é suprema. Quem lhe dirá, que fazes? Aquele que obedece ao mandamento não lhe sobrevirá nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o procedimento. Porque,
para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não se sabe o que acontecerá, pois quem lhe dirá a entender o que há de ser? Não há homem poderoso que possa conter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a impiedade livrará o ímpio. Tudo isto tenho observado enquanto aplicava o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, mas para seu próprio dano. Vi também os ímpios sepultados, e os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade onde haviam assim procedido. Também isso é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador cometa crime 100 vezes e viva muito, contudo estará melhor com aqueles que temem a Deus, que reverenciam diante dele. O bem não estará com o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. A vaidade que ocorre na terra. Há justo a quem acontece para ele como o deserto para o tolo, e há tolo a quem acontece para eles como o deserto para o sábio. Eu digo que isso também é vaidade. Então, eu recomendo ao homem a alegria, porque não há nada melhor ao homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando refleti em meu coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz sobre a terra, porque também diante do dia ou durante a noite não consegue dormir. E vi a obra de Deus, pois o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem pesquise para descobrir, não poderá descobrir, e ainda que o sábio pretenda conhecer, não poderá compreender. Capítulo 9. Tudo isto refleti em meu coração, e concluí que os justos e os sábios e suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor, se é ódio, o homem não sabe que tudo passa diante dele. Tudo sucede igualmente a todos. O justo e o ímpio têm o mesmo destino, o bom e o mau, o puro e o impuro, aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica, assim o bom como o pecador, o que jura como o que teme o juramento. Este é o mal que ocorre debaixo do sol, que o destino de todos é o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há loucuras em seu coração durante sua vida, e depois se vão aos mortos. Pois aquele que está entre os vivos ainda há esperança, porque melhor é o cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, e não têm jamais recompensa, porque a sua memória está esquecida. Tanto seu amor como seu ódio e sua inveja já desapareceram. Eles não têm parte em coisa alguma daqui para frente que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois agora Deus se agrada das tuas obras. As tuas vestes sejam sempre alvas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida de vaidade, que Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vida de vaidade, pois este é o teu prazer nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o
conforme as tuas forças, porque no Seol não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Uma vez mais, observei que debaixo do sol a recompensa não é dos ligeiros, nem a batalha dos fortes, nem tampouco o pão é para os sábios, nem ainda os prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas a oportunidade ocorre a todos. Porque o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim também os filhos dos homens são aprisionados no seu mau tempo, quando este lhes sobrevém inesperadamente. Também vi nisto sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Um poderoso rei veio contra uma pequena cidade em que havia poucos homens, e a cercou e levantou contra ela um enorme cerco. Achou-se nela um sábio pobre, que salvou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Então eu disse: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que um grito de quem domina os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um único pecador destrói muitos bens. Capítulo 10. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Assim, um pouco de tolice pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. E, mesmo quando o tolo segue pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e lhe diz a todos que é nécio. Se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, porque a tranquilidade pode acalmar grandes ofensas. Há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que se levantou diante do governador. O tolo ocupa uma posição de prestígio, enquanto os ricos estão assentados em lugar humilde. Vi servos montando a cavalos, enquanto príncipes andando a pé como servos. Aquele que cavar uma cova, cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Aquele que tira pedras pode ser cortado por elas, e o que racha lenha fica exposto ao perigo. Se o ferro estiver sem corte, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar habilidade. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. As palavras da boca do sábio são benignas, mas os lábios do tolo o destrói. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim é loucura perversa. E o tolo multiplica as palavras, ninguém sabe o que há de ser. E quem lhe dirá o que acontece depois dele? O trabalho do tolo o aborrece, ele não sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é jovem, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Tu és feliz, ó terra, quando teu rei é filho de nobres, e quando os teus príncipes comem no tempo próprio, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. O banquete é feito para sorrir, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro responde por tudo. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em sua cama, porque um pássaro dos céus pode levar a palavra, e um pássaro alado dará a notícia da palavra. Capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Dê uma parte para 7, e também para 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra.
Se as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra, e se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará deitada. Aquele que observa o vento não plantará, e o que fica observando as nuvens não colherá. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como os ossos se formam no útero da grávida, assim também não entendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à noite não deixa a tua mão preguiçosa, pois tu não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A luz é doce e agradável para ver o sol. Entretanto, se o homem tiver muitos anos, alegre-se em todos eles, mas lembre-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo o que acontece é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e dá prazer ao teu coração nos dias da tua mocidade. E segue pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. E saiba que todas essas coisas Deus te trará julgamento. Afasta a ansiedade do teu coração, remove o mal da tua carne, porque a mocidade e o vigor da vida são sem valor. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que o sol, a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens tornem a vir depois da chuva. No dia em que os guardas das casas tremerem e os homens fortes se curvarem e os moedores cessarem, por serem poucos e se escureçam os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fechem, quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e a todas as filhas das músicas enfraquecerem. Quando os homens temerem a altura, e os perigos da rua, e a amendoeira florescer, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa a corrente de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se quebre a roda junto à fonte, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador não era apenas sábio, mas também ensinou conhecimento ao povo, e meditou e pesquisou, e pôs em ordem muitos provérbios. O pregador pesquisou para encontrar palavras corretas, e escreveu corretamente palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as palavras coligidas dos mestres são como pregos fixados, as quais foram dadas pelo único pastor. E ainda mais, meu filho, se avisado, de fazer muitos livros não há fim, e o estudar mais é cansaço da carne. O fim de todas as coisas que já foram ouvidas é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é tudo para o homem, pois Deus trará a juízo toda a obra, inclusive tudo o que está oculto, seja bom ou seja mau.